O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Em silêncio, nós vamos trazer presente as maravilhas que Deus fez em nossa vida. Trazer presente as maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossa vida. E trazendo presente essas maravilhas, nós vamos também render graças ao Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A igreja nesse dia de hoje celebra o dia da visitação de Nossa Senhora. Estamos chegando ao final do mês de maio. É um momento propício para a gente agradecer a Deus por mais um mês vivido na sua presença. Neste momento, podemos fazer uma avaliação. Como foi que eu vivi esse mês de maio? Certamente teve desafios, problemas, mas também teve muitas vitórias, muitas alegrias. Só em saber que Deus esteve presente já é uma alegria muito grande. E aí a gente pode dizer como Maria: o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Queremos agora, meu irmão e minha irmã, rezar por todos os acontecimentos, rezar pelos nossos familiares, trazer presente os nossos idosos, as nossas idosas. Queremos também, nesse momento, trazer presente a pessoa de Iranilde, Francisca da Ilma, Júnior Carlos de Jesus, a Cirlândia, a Liene Santana, a família Nogueira, o Jorge, a Cristina. Rezemos também pelo Hugo e a Esté Costa, Regiane Mesquita, Joana Almeida, Dona Joana Almeida de Jesus. Rezar pela Ritinha Castro, pela Emily Vitória Souza Neres e Betuílma Lins Araújo. Queremos também rezar por todas as pessoas que têm a missão de visitar. Queria trazer presente a Legião de Maria, que visita as famílias, visita os doentes, as pessoas que precisam, de ajuda. Queremos também rezar pela paz em nossa família, rezar pela paz em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia que a igreja celebra o dia da visitação de Maria, o evangelho que vamos refletir está em Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao 56. Nós vamos fazer a primeira parte, aí a gente vai parar para refletir, meditar e depois a gente termina com a última parte, que é o Cântico de Maria. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres,
e é bendito o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Meu irmão e minha irmã, a Maria, assim que recebeu o anúncio, né? Ela recebeu o anúncio do anjo, onde o anjo falou que ela seria a mãe de Jesus, e ela vai dizer: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, logo após que ela recebeu o anúncio, né, de que ela seria a mãe de Jesus. E depois, logo em seguida, né, ela fica sabendo também, ou seja, quando o anjo diz, né, que ela vai ser mãe, primeiro diz que Isabel também estava grávida. Então, quando ela fica sabendo da gravidez de Isabel e movida, né, pelo amor ao próximo, ela não pensa em si, né, ela não pensa em si, mas ela pensa neste momento em Isabel, que era uma senhora de idade avançada, certamente precisaria de maiores cuidados. A gente sabe hoje, né, que a pessoa, quando já tem uma certa idade, se engravida, precisa de cuidados especiais. E Isabel era idosa, diz o texto bíblico. Ela era idosa, primeiro ela era estéril e idosa, né? Então ela certamente precisava de muitos cuidados. E a gente sabe, né, por meio de outro evangelho, que o marido, né, tinha ficado mudo, né? Tinha ficado mudo porque ele não acreditou no anúncio do anjo. Assim como o anjo foi na casa de Maria dizer que ela seria mãe de Jesus, o anjo também foi lá no templo e disse para Zacarias que ele seria pai, mas ele não acredita, e aí acontece que ele fica mudo, né? Então Maria vai ao encontro de Isabel, né? Maria que se faz serva de Deus, ela se faz serva de Deus, e daí ela põe-se a caminho. Quando ela faz a experiência de Deus, ela põe-se a caminho, indo ao encontro de Isabel. Com esse gesto, né? Com esse gesto, ela nos dá um enorme exemplo de solidariedade, de cuidado, de carinho, mostrando que o amor é mais do que um sentimento, né? Mais do que palavras enfeitadas, palavras bonitas, né? Que às vezes nós somos especialistas em palavras bonitas, né? Mas o amor é muito mais do que isso, ele é muito mais do que um sentimento, ele é muito mais do que palavras bonitas. O amor é gesto concreto. O amor, meu irmão e minha irmã, é gesto concreto, né? É decisão de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro da outra. Veja que o amor é um gesto concreto, ele é decisão, né? Eu preciso querer, né? Eu preciso tomar uma decisão, e aí eu vou ao encontro do outro, e vou justamente para certificar, inteirar-se das necessidades para poder ajudar a outra pessoa. Isso é amor. Ele é muito mais do que palavras lindas, né? Do que palavras bonitas. É muito mais do que isso. Mas é gesto concreto. E aqui é interessante que o Evangelho começa dizendo que Maria, que ela sobe, né? Ela vai subindo as montanhas. Não é um caminho fácil de percorrer. A gente sabe, quem conhece regiões montanhosas sabe que não é nada fácil subir uma montanha. Então, mas subindo a montanha, carregando, ainda por cima, carregando Jesus no seu ventre, aí aumenta a dificuldade, né? A gente sabe quer dizer, a gente sabe, já ouviu falar, né? Porque eu não sei, né? Mas você que já teve bebê sabe disso, que grávida,
aumenta ainda mais a dificuldade. Se tem a montanha, que já é difícil de subir, ainda por cima grávida, que aí aumenta mais o grau de dificuldade. Maria se fez, né, a primeira discípula de Jesus. Maria se fez a primeira discípula de Jesus, a primeira missionária do Pai, a levar seu filho ao outro, a outra. Veja, a primeira discípula, né, do Filho, a primeira missionária do Pai. É muito bonito isso. Por isso que quando a gente fala de Maria, é interessante a gente observar, né, as atitudes de Maria. Porque às vezes quando a gente fala de Maria, é de uma pessoa, né, meiga, que fica ali o tempo todo. Não, ela é uma mulher decidida. Ela disse sim, uma jovem, muito jovem, diz sim e se coloca a caminho. Ela se coloca a caminho. E aqui a gente pode continuar no Evangelho a observar o encontro de duas mães. De duas mães. Aqui é um encontro de duas mães que, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, se faziam mãe fora da normalidade. Só pela graça de Deus, elas se faziam mãe fora da normalidade. Maria, uma virgem que não tinha conhecido nenhum homem, mas está grávida, só pela graça de Deus. Isabel, a gente já sabe, estéril, e uma idosa, uma anciã, que também não, né, humanamente falando, não podia jamais engravidar, mas pela graça de Deus, ela ficou grávida. Só pela graça de Deus. Tem coisa na nossa vida que só pela graça de Deus. Às vezes a gente está com uma pessoa doente, que está com uma doença grave, os médicos já não sabem mais o que fazer, mas é bom lembrar que pela graça de Deus tudo é possível. Só pela graça de Deus tudo é possível. No encontro dessas duas mulheres acontece também o encontro invisível de duas crianças. No encontro dessas duas mulheres, uma jovenzinha virgem e uma estéril, uma mulher considerada estéril, né, que era, né, estéril, idosa, e aqui no encontro dessas duas criaturas acontece também o encontro invisível de duas crianças. Duas crianças que estavam sendo geradas no ventre dessas duas mulheres, Jesus e João Batista. O texto diz que a criança, quando Maria adentra a casa de Isabel, a criança se agitou no seu ventre. E aqui acontece um encontro de alegria, né? Um encontro gostoso, um encontro bom. Por isso eu queria te convidar para que você pensasse um pouquinho, como é que é os seus encontros? Quando você visita alguém, né? Você leva alegria para aquela casa? Você sente que as pessoas ficam felizes, assim como Isabel ficou feliz com o encontro com Maria, né? Quando Maria adentrou a casa dela? O texto é recheado, não precisa nem ler muito e nem entender muito para sentir que existiu ali muita alegria entre aquele encontro, entre aquelas duas mulheres e aquelas duas crianças, invisível, né? Porque as duas estavam ainda no ventre de suas mamães, das suas mães. E aqui eu queria terminar esse momento de reflexão te convidando para que a gente rezasse o Magnífica, né? Maria, cheia de gratidão a Deus, feliz com tudo o que estava acontecendo, ela rende graças a Deus. Ela canta ao Senhor. Eu queria te convidar para que a gente fizesse desse canto de Maria o nosso Magnífica, o nosso canto de gratidão a Deus. Mesmo que nesse momento você esteja passando por um momento difícil, mesmo assim, você precisa dizer para Deus, gratidão a Deus, porque você continua vivo, mesmo tendo problemas, mas você continua vivo e com a certeza de que Deus está presente. Por isso nós vamos render graças ao Senhor. E certamente, se você estiver passando por um momento muito difícil, quando você terminar esse canto, você terminar rendendo graças a Deus, o problema vai diminuindo, viu? Cada vez que a gente diz gratidão a Deus, que a gente reconhece as maravilhas de Deus, por pequena que seja em nossa vida, os nossos problemas eles ficam menores.
Agora, quando a gente não agradece, aí o problema só fica maior, só vai crescendo, né? Então, eu te convido agora para que a gente reze junto o Magnífico. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade, pela humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem. De geração em geração, ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens, despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. E aí o evangelho termina dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa, que significa dizer que Maria ficou 3 meses. Lembrando que quando o anjo aparece a Maria, ele diz que que Isabel, aqui diz, olha, sua parente Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril, e já faz 3 meses que está grávida. E aí em seguida, né, Maria vai dizer o seu sim, e aí vai ao encontro de Isabel, e ela fica 3 meses. Portanto, 6 com 3, 9. Então, ela esperou o nascimento do João Batista, do filho de Zacarias e de Isabel. Ela cumpriu a sua missão junto àquela família. Que a gente possa também cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.